Olá, desejo que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, amém? Hoje mais uma semana iniciando e nós estamos aqui para mais uma palavra de fé. Quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não se inscreveu. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração, toda semana uma palavra de fé, uma reflexão para abençoar a nossa semana. Também, se você quer compartilhar com alguém, acha que esse vídeo vai falar com alguém, compartilhe, abençoe a vida de tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Você já ouviu certamente falar sobre a paciência de Jó. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre este homem de Deus, que passou por momentos terríveis em sua vida. Porém, Jó, ele era um homem íntegro, um homem que era temente a Deus. Mas mesmo assim, ele passou por momentos de adversidade, momentos que mudaram com certeza a sua história. E eu quero te fazer uma pergunta. Mediante as lutas, as aflições e as provações, como você tem se portado diante delas? Você tem culpado a Deus ou tem confiado e adorado em qualquer circunstância? A palavra do Senhor vai nos dizer que em uma reunião no céu, Deus então pergunta a Satanás de onde ele vem e ele diz de dar uma volta pela terra. Isso nós vamos ler no livro de Jó, no capítulo 1, a partir ali do versículo 6, a palavra vai dizer assim, que quando Satanás se apresenta para Deus nesta reunião, Deus diz para ele: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então, Satanás diz para Deus: será que não é por interesse próprio de Jó que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem, abençoas tudo que ele faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Jó era imensamente rico. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Deus então diz: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a integridade de Jó se devia ao fato dele ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. E caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente ele blasfemaria contra Deus. Então, com a permissão de Deus, Jó perde todos os seus bens, tudo que ele tinha, todos os animais. Ele perde todos os seus servos, todos eles morrem. E como se não bastasse, todos os filhos de Jó também morrem. E é nesse momento que Jó, ele, ao invés de questionar a Deus e blasfemar contra Deus, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus. Ele fez o contrário do que qualquer um de nós de repente faria. Ele adorou a Deus. Mais uma vez, então, com a permissão de Deus, o diabo, desta vez não sendo suficiente, coloca uma enfermidade em Jó. Novamente, uma reunião no céu. O diabo chega para Deus e Deus diz: viu meu servo Jó, mesmo tu tirando tudo dele, ele continua me adorando. E aí, então, o diabo diz: claro, ele vai te adorar, ele ainda tem saúde, toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aí, então, Deus diz: pois bem, vá lá e toque na saúde dele, mas não tira a vida dele. E aí, o diabo vai lá e coloca uma enfermidade terrível, que a palavra diz que ele tinha que pegar cacos de vidro para se coçar de tão terrível que era aquela enfermidade que havia tomado conta da vida de Jó. A fé de Jó é totalmente posta à prova diante
dessas provações que ele estava passando. A mulher de Jó, então, o aconselha a amaldiçoar a Deus e morrer. Naquele momento, Jó poderia ter dito, é verdade, é melhor mesmo eu amaldiçoar a Deus e morrer, porque não é possível eu estar passando por tudo isso. Eu que sou um homem tão bom, eu que não faço nada contra Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Mas não, ele a chama de louca, diz que ela não sabia o que estava dizendo. E mais tarde, então, Jó naquela situação que ele estava, a palavra vai nos dizer que ele foi visitado por 3 amigos, que foram lá para consolar a Jó. E diante da situação deplorável que ele se encontrava, eles choraram, eles se entristeceram, eles rasgaram as suas vestes e eles lançaram-se ao pó. E ali eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem falar uma só palavra. Até que Jó, então, conversa com eles, começa um diálogo. Depois de um tempo, eles começam a conversar. Só que esses amigos, ao invés de ajudarem, eles basicamente acusaram Jó de ser o culpado de todo o sofrimento que ele estava passando. Até que Deus, depois de um certo tempo, ele se revela a Jó por meio de um redemoinho. E Jó entende, então, que lhe bastava confiar em Deus, pois ele tudo pode. Deus tudo pode. A palavra de Deus diz que Jó pronuncia que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Depois de tanto sofrimento, a Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte. Ele deu o dobro de tudo que antes ele havia possuído, incluindo riquezas, bens, filhos e filhas. E disse que os filhos e as filhas de Jó eram os mais belos que existiam naquela época. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Então, isso é um pouquinho da história de Jó que nós conhecemos e que nós lemos, mas nós não temos a imensidão. Eu vejo que, eu creio, ao meu ver, que depois de Jesus, Jó foi um dos homens que mais sofreu na palavra de Deus. Imagina você hoje perder tudo que você tem. Talvez você até tenha perdido, né, seu emprego, tenha perdido bens, tenha falido uma empresa grande, tenha que ter demitido muitos funcionários. Talvez você perdeu alguém que você amava para esta doença. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que nós podemos aprender muito com a vida de Jó. Durante o período que eu passei a enfermidade, durante a gestação, muitas vezes eu li a palavra de Jó e eu pedia para o Senhor que eu também queria ter esta fé, ser como Jó, não blasfemar contra Deus. Então, por isso que eu te fiz aquela pergunta: como você tem se portado diante as adversidades da vida, diante de tudo que nós temos passado, de tudo que nós temos vivido? Será que em algum momento, talvez da caminhada, você tem dito para Deus, tem questionado a Deus, tem perguntado o porquê disso estar acontecendo? É muito difícil nós passarmos por momentos complicados na nossa caminhada, passar pelo luto, pela perda. Mas tudo nas nossas vidas acontecem por permissão de Deus, por um propósito. E Deus, ele ama a todos nós. Deus amava Jó. E Deus sabia quem era Jó. E Deus sabia que podia tocar na vida de Jó, que ele não blasfemaria contra Deus. Deus deu um voto de confiança a Jó naquele momento, fazendo passar por algo insuportável, que realmente ele
quase não suportou passar por aquilo. Mas Jó decidiu confiar em Deus, decidiu adorar a Deus. E nessa caminhada de luta, de dificuldade, virão muitos falsos amigos também e vão fazer com que você pense, é verdade, será que eu sou culpada? Será que eu sou culpado disso que eu estou passando? Será que foi o meu pecado? Será que eu estou pecando de tal maneira que sobreveio esta luta sobre a minha vida? Eu muitas vezes pensei isto, que porque eu tinha ido embora daqui, Deus permitiu eu passar por aquela enfermidade, que eu não deveria de ter ido embora. Mas Deus muitas vezes me mostrou que não é por pecado, é por permissão dele. É permissão dele. Nós vamos passar por lutas, vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades, mas a diferença é como nós vamos nos portar diante das situações. Então eu te digo nesta semana, tenha fé, procure entender o que está acontecendo, de maneira que você precisa passar por isto, passar por este momento, e que Deus estará com você. Ele vai passar junto contigo por este problema, por esta enfermidade. Deus não vai te abandonar, mas você precisa confiar em Deus. Você precisa entregar para Ele o fardo. Você precisa dizer para o Senhor que você confia nele, que você o adora mesmo em meio às circunstâncias adversas da vida. E tem uma frase que é a que eu acho mais linda nesta palavra, que é quando Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Jó sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que Deus iria se levantar para o ajudá-lo. Ele sabia o Deus que ele servia. E nós sabemos que o nosso Redentor vive também. O nosso Redentor, ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos vida. Jesus é o nosso Redentor, que deu a vida por cada um de nós. Então você não precisa temer ao passar pelas adversidades, apenas confie em Deus. Não deixe de confiar em nenhum momento que Deus vai te sustentar, que Deus vai, depois dessa prova, vai te dar em dobro tudo aquilo que tu perdeu. Eu posso te dizer isso com propriedade, porque Deus restaurou, depois de toda a prova que nós passamos. Nós ficamos 1 ano passando dificuldade dentro da nossa casa, com restrições na nossa alimentação, porque não tínhamos o dinheiro para comprar a nossa alimentação. Nós tínhamos 3 crianças dentro de casa para sustentar. E Deus nunca nos deixou faltar nada, mas nós deixamos de pagar muitas contas, por muitas vezes, pedindo ajuda para os meus pais, para os pais do meu esposo, eles nos ajudando. E nós, muitas vezes, questionamos a Deus. Eu vou te dizer que eu questionei muitas vezes a Deus. Eu não fiz, talvez, como Jó. Eu deveria de ter feito, talvez. Mas Deus, ele nos ama tanto, a misericórdia de Deus é tão grande sobre as nossas vidas, que ainda assim o Senhor, ele nos sustentou, mesmo muitas vezes nós questionando a Deus o porquê. Nós largamos tudo que nós tínhamos e fomos embora, e voltamos sem nada. Mal deu para pagar as contas e eu estava no hospital e muitas coisas aconteceram. Mas eu posso te dizer que Deus restituiu tudo aquilo que nós tínhamos perdido. Deus deu além, Deus deu em dobro. Deus devolveu o emprego do meu esposo com um salário muito melhor. Deus tem dado trabalho para ele por fora também. Então Deus cuidou de nós em todo o tempo e hoje Deus nos deu além. Então creia que nesta semana, creia que neste tempo, Deus vai te restituir tudo aquilo que você perdeu.
tudo aquilo que você achou que o diabo te tirou, tudo aquilo que ele veio para colocar na tua vida, declare em nome de Jesus que Deus vai te restituir, que Deus vai dar em dobro, porque o teu Redentor, ele vive. Declare que o teu Redentor vive e ele se levanta pela vida daqueles que o temem, pela vida daqueles que o guardam em seu coração. Eu quero deixar esta palavra para abençoar a tua semana e te digo, confie em Deus, continue confiando em Deus, entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não fez isso, só Ele pode transformar a nossa situação, transformar tudo que nós estamos vivendo, transformar toda maldição em bênção. Amém? Receba esta palavra, que Deus te abençoe, uma semana abençoada e de vitórias para a sua vida, em nome de Jesus.